Olá, pessoal. Chegando ao finalzinho da nossa aula, das nossas aulas sobre posse, vamos analisar aqui a quem pertencem os frutos produzidos durante a posse do possuidor de boa-fé e do possuidor de má-fé. Antes da gente entrar propriamente nessa solução, eu só queria lembrar dessa classificação dos frutos que vocês estudaram lá na teoria geral do direito civil. E o professor explicou para vocês que frutos naturais são aqueles que advêm principalmente da força da natureza. O homem pode até ter interferido, mas principalmente, a razão principal desses frutos existirem são as forças da natureza. Então, por exemplo, os frutos de uma árvore, a cria de um gado, a produção leiteira. O homem pode até ter interferido, mas o grande responsável por uma árvore dar frutos, e para um animal gerar sua cria é a própria natureza. Quando nós temos, ao contrário, que principalmente é a força humana, a gente chama isso de frutos industriais. Então, é a produção de uma fábrica, bens manufaturados dentro do imóvel, então frutos industriais. E os frutos civis, que são os que mais nos interessam, ao lado dos frutos naturais, são aqueles frutos, aqueles rendimentos advindos de relações jurídicas, de negócios jurídicos. Então, estou falando de juros, estou falando de aluguel, Então, isso surge principalmente de contratos, de negócios jurídicos. Então, o que nós vamos analisar é no caso do possuidor ter produzido frutos naturais, industriais ou civis, esses frutos são dele, se ele perder o imóvel antes de chegar ao usucapião, ou ele tem que restituir. Toda aquela questão, porque se ele chegar ao usucapião, aí é tudo dele. Mas e se ele perder a posse antes? Pessoal, a resposta disso é bem simples. O Código Civil traz como regra que os frutos pertencem ao possuidor de boa-fé. Então, aquilo que ele recebeu é dele, não tem que restituir para ninguém, É o que está aí no 1214, o possuidor de boa-fé tem direito, enquanto durar a posse de boa-fé, aos frutos que ele recebeu, que ele percebeu. E os frutos percebidos pelo possuidor de má-fé, aqui vai ser um tal de um depende, Por que eu escrevi aí provisoriamente? Porque, pessoal, uma coisa é se ele chegar ao usucapião. Se ele chegar ao usucapião, maravilha, Aí os frutos todos produzidos que ele já embolsou, são deles mesmos. Aqueles aluguéis que ele recebeu, ele não tem mais que restituir, mesmo sendo possuidor de má-fé, porque se ele adquiriu a propriedade do principal, adquiriu dos acessórios. Mas aqui é aquele negócio que a gente sempre fala, para os nossos alunos. Como que ser possuidor de má-fé é uma aposta perigosa. Se esse possuidor de má-fé não chegar ao usucapião, perder a posse antes disso, ele tem que restituir ao possuidor de boa-fé ou proprietário, todos os frutos recebidos, todos os aluguéis que ele eventualmente recebeu, devem ser restituídos com juros e correção monetária. Então, ser possuidor de má-fé é mais uma vez o direito dizendo, rapaz, isso é uma aposta perigosa. Você achar um imóvel, um imóvel na sua rua, e você tomar posse dele, sabendo que aquilo tem um proprietário, Lógico que tem. Então, você sabe que entrar num imóvel que está fechado, então provavelmente você está prejudicando alguém, a menos que você tenha fortes motivos para acreditar que aquilo está abandonado. Mas, então, voltando aqui, se o possuidor de má-fé perder a sua posse antes de chegar ao usucapião, tem que restituir tudo ao possuidor de boa-fé ou legítimo proprietário. Só para evitar uma questão de enriquecimento sem causa, o Código Civil fala, olha, possuidor de má-fé, a única coisa que você vai ter direito é aquilo que você gastou no caso de uma produção, Imagina que o possuidor de má-fé gastou um bom dinheiro para fazer uma produção lá de sementes caras, sementes nobres, e ele vem a perder a sua posse. O legítimo possuidor vai pegar aquela área plantada, mas aquela área não está plantada por acaso, alguém gastou, alguém investiu para fazer aquela plantação. Então, por isso que o Código Civil fala, Possuidor de má-fé, nós não vamos, redundantes, nós não vamos agir de má-fé com você. Aquilo que você tirou do bolso para produzir, nós vamos te devolver. Agora, o possuidor de boa-fé vai ganhar aquela área plantada e todo o lucro da venda daquela produção. Então, é isso que está lá no artigo 1216
no seu finalzinho aqui, certo? Então, o 1214, parágrafo único, fala que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé, ou seja, que ainda não foram recebidos, devem também ser restituídos e também devem ser restituídos os frutos colhidos com antecipação. Só para explicar isso aqui bem simples, imagina aqui que eu tenho um possuidor de má fé. Vocês estão vendo essa barrinha azul aí, ó, do começo ao fim da posse dele, ele é um possuidor de má fé. E aí ele já alugou o imóvel, né? Como assim alugou? Olha, eu entrei num imóvel que estava fechado, tomei posse, 2 anos depois saiu a minha casa, um programa do governo federal, eu ganhei minha casa. Então eu mudei para minha casa e aquele imóvel que eu tinha posse eu aluguei. Pronto, está justificado. Só que ele sabia que estava prejudicando alguém, né? Se você chegar numa casa e entrar, é lógico, aquela casa tem um dono. Então ele é um possuidor de má fé. Os aluguéis de janeiro e fevereiro ele já recebeu, o aluguel de março está em atraso e ele tem abril, maio e junho. Considerando que nós hoje estamos em março, o que vai acontecer? Aquilo que ele não recebeu já vai ser pago diretamente para o possuidor de boa-fé. Aquilo que ele recebeu, ele tem que restituir ao possuidor de boa-fé. Então, o possuidor de má-fé não fica com nada em matéria de frutos. Se ele não recebeu, não tem problema. Quem vai pagar já paga diretamente para o novo credor, o credor correto. Aquilo que ele recebeu, ele devolve. Então, essa é a primeira situação. E a outra situação, só para nós encerrarmos a nossa aula já, né? Imagina que ele recebeu janeiro, fevereiro e março, ele era um possuidor de boa-fé. Entrou no imóvel achando que aquilo estava abandonado, que não tinha dono, e aí ele ficou com os aluguéis. Depois ele foi notificado, né, para desocupar o imóvel no final de março, só que ele já tinha recebido os aluguéis até junho, né, recebeu esses aluguéis antecipadamente. Então, como é que fica? Aquilo que é futuro, né, que vai ser, ele recebeu porque ele estaria de má fé, tem que ser restituído ao possuidor de boa fé. Aquilo que ele recebeu enquanto ele estava de boa fé fica com ele. Perfeito? Então, repetindo aqui, né, porque eu acho que eu dei uma gaguejada. Aqui, gente, abril, maio e junho. Ele se tornou possuidor de má fé. Aqui ele não pode ficar com nada. Então, todos esses 3 aluguéis que ele recebeu adiantado serão restituídos ao legítimo possuidor ou proprietário. Aquilo que ele já tinha recebido, aí, nesse período aqui, ele estava de boa fé, né? Lembra que ele estava de boa fé? Ó? Então, ele estava de boa fé, aquilo vai ficar com ele. Perfeito? Então, a regra é essa. Enquanto ele está de boa fé, ele embolsa os frutos. Enquanto ele está de má fé, ele tem que restituir esses frutos aqui. Certinho? Então, essa é a regra do Código Civil. Pessoal, muito obrigado então e vamos já para a próxima aula.